Olá, conforme prometido, vamos resolver uma questão sobre o CPC 48, aplicado numa prova bastante recente da Sabesp, para contador. A questão diz o seguinte: as características das aplicações financeiras realizadas por uma empresa no dia 1/12/2016 são apresentadas na tabela a seguir. Então, aqui a questão apresenta 3 títulos, cada um avaliado de uma determinada forma. O primeiro título, no valor de 600 mil, ele tem data de vencimento 31/5/2020. E sua mensuração é feita ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o VJORA. O VJORA é o título que antigamente chamávamos de disponível para venda. E o que acontece com esse tipo de título? A sua atualização pela taxa de juros nós reconhecemos em conta de receita. Agora, o valor justo, a diferença entre o título atualizado pela taxa de juros até o seu valor justo, essa diferença, né, nós reconhecemos em conta de patrimônio líquido e não em conta de resultado. Por que a gente reconhece em conta de patrimônio líquido? Porque esse é um título que ele está disponível para venda, mas ele não, enquanto ele não for vendido, efetivamente vendido, essa receita do ajuste a valor de mercado, ela não pode ser reconhecida, esse valor ele não pode ser reconhecido em conta de receita, porque ele ainda não foi realizado, ele só está disponível para venda, ele não foi vendido. O segundo título, no valor de 800 mil, que tem data de vencimento 30/6/2022, ele é um título avaliado a custo amortizado, que é o antigo mantido até o vencimento. Nesse caso, é um título que a empresa quer manter na sua carteira até o seu vencimento. Então, nós só temos que reconhecer a sua taxa de juros em conta de receita. O ajuste ao valor de mercado, ele não é reconhecido, por quê? Porque a empresa não tem intenção de negociar esse título no mercado. Ela não quer saber se aquele título está valendo mais ou está valendo menos no mercado. Ela quer ficar com aquele título até o final. Então, esse ajuste a valor de mercado não é importante, ele não interessa para a empresa. E por último, nós temos um título no valor de 1 milhão, com data de vencimento 31/10/2019, que é um título avaliado ao valor justo por meio do resultado, o VJORA. Nesse caso, que é o antigo, né, títulos de negociação para negociação imediata, neste caso, tanto a sua taxa de juros, a sua atualização pela taxa de juros, como o seu ajuste a valor de mercado, nós reconhecemos e reconhecemos em conta de receita. Agora vamos lá para a resolução da questão. Vamos apurar os valores com base na taxa de juros e com base no valor de mercado. Esse primeiro título, no valor de 600 mil, ele tem uma taxa de juros de 1%. 1% sobre 600 mil nos dá 6 mil reais. Esses 6 mil reais nós reconhecemos em conta de resultado. Por quê? O título VJORA, a sua taxa de juros, vai para a conta de receita. Agora, esse título no mercado, ele está valendo 604 mil, ou seja, ele está valendo 2 mil reais a menos em relação ao seu valor atualizado pela taxa de juros. Ele atualizado pela taxa de juros dá 606 mil. Como esse título está no mercado, ele vale 604 mil, nós temos que atribuir esse decréscimo de 2 mil reais. Só que esses 2 mil reais, eles vão para onde? Para a conta de patrimônio líquido e não para a conta de resultado. Agora, o segundo título, esse é no valor de 800 mil, que é avaliado pelo custo amortizado. A sua taxa de juros, 2%, que nos dá 16 mil, ela é reconhecida normalmente em conta de resultado, em conta de receita. Agora, como o título avaliado ao custo amortizado, o seu ajuste a mercado não precisa ser reconhecido, o que acontece? Essa diferença entre os 816 mil e os 820 mil, que dá 4 mil reais, que seria justamente essa variação até chegar ao valor de mercado, esses 4 mil reais não precisa ser reconhecido, porque é um título que a empresa quer ficar com ele na carteira até o seu vencimento. Então, não tem absolutamente a menor necessidade, a menor obrigatoriedade de reconhecer
essa diferença em relação ao mercado. Por último, vamos ver aqui o título de 1 milhão. Esse título, ele tem uma taxa de juros de 1,5% ao mês, que nos dá 15 mil reais. Esses 15 mil reais, nós reconhecemos em conta de receita, porque é um título que está ali disponível para ser negociado a qualquer momento. E a sua diferença, o seu ajuste a valor de mercado de 3 mil reais, o que acontece? Esse título atualizado por sua taxa de juros nos dá 1 milhão mais 15 mil, 1 milhão e 15 mil. Só que ele no mercado está valendo 1 milhão e 18. Então, essa diferença de 3 mil reais, ela precisa ser reconhecida. E é reconhecida em conta de resultado. Porque como é um título que pode ser negociado a qualquer momento, esse ajuste a valor de mercado, ele já pode ser normalmente realizado em conta de resultado. Tá? Então, resumidamente, a taxa de juros, a atualização desses títulos pela sua respectiva taxa de juros, é reconhecido dos três, é reconhecido em conta de resultado. Tá? Agora, o ajuste a valor de mercado do VJORA, nós reconhecemos em conta de patrimônio líquido. O ajuste a valor de mercado do custo amortizado não é registrado, nem em resultado e nem em patrimônio líquido. E o ajuste do VJR, ele é reconhecido em conta de resultado. Então, o grande diferencial está no valor, no seu reconhecimento ou não do valor justo a mercado. A questão nos pergunta: o valor total apresentado no balanço patrimonial da empresa em 31 de 12 de 2016, o efeito total na demonstração do resultado para as três aplicações em conjunto foram. Então, quando a questão pergunta o valor total no balanço patrimonial, ela está perguntando o valor desse título, que são os valores originais do título, mais a sua taxa de juros e mais o ajuste a valor de mercado para aqueles que, no caso, se aplica. Então, esse primeiro título, que valia 600 mil, atualizado, a sua taxa de juros, ele vale 606 mil. Só que no mercado, ele está valendo 604 mil. Então, nós tivemos que deduzir que abater desse valor 2 mil. Então, nos dá 604 mil. Esse título, no seu balanço, está reconhecido por 604 mil. 604 mil. O título de 800 mil, nós aumentamos o seu valor, atualizamos, né, pela sua taxa de juros, 16 mil. E não precisamos registrar, reconhecer o seu ajuste a valor de mercado. Então, esse título, no balanço, ele vai aparecer com valor de 816 mil. E por último, o título VJR, que é o título no valor de 1 milhão, ele vai aparecer no seu balanço pelo valor de 1 milhão e 18 mil. Por quê? Porque no caso do JR, nós registramos tanto os juros, nesse caso aqui 15 mil, como também os 3 mil reais. Então, o total dos três títulos no balanço vai nos dar, a somatória disso dá 2.438. E quando a questão pergunta qual o efeito total na demonstração do resultado, ela está perguntando qual o efeito total, nesse caso aqui, na conta de receita, tá? Então, o patrimônio líquido, esse valor que está em patrimônio líquido, ele não deve ser computado na demonstração do resultado, porque não é um saldo que afete a DRE da empresa, ele afeta somente lá, é uma conta patrimonial. Então, a demonstração do resultado da empresa foi afetada em 40 mil. Ok, gabarito da questão, letra D de dado.